Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o desenvolvimento da televisão no Brasil. Aqui, como a universidade, o jornalismo, sobretudo o jornal escrito e impresso, ele se desenvolveu tardiamente, mas o rádio e a televisão não. Efetivamente, o rádio se desenvolve no século XX, se implanta regionalmente e depois vira uma cadeia nacional. O mesmo vai acontecer com a televisão a partir de 1950. Neste programa, nós vamos fazer um pouco a história do desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil, com ênfase mais no rádio e, sobretudo, na televisão. Nos interessa a pensar como esses meios se desenvolveram e como se inseriram na vida dos brasileiros e se o acesso ao meio e a democratização desses meios efetivamente já aconteceu. Ou se a democratização dos meios também será um tema da campanha eleitoral e política de 2014. A nossa convidada é jornalista há muitos anos, foi também presidente da Rede Minas, é professora universitária e acaba de fazer uma tese exatamente sobre a história da TV no Brasil. Ela, exatamente, Ângela Carrato, com grande experiência nesse setor. Professora, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, para falar de um tema tão interessante. Por que os meios de comunicação, sobretudo o jornalismo escrito e impresso, se desenvolvem tardiamente no Brasil? Bom, primeiro é um prazer estar aqui também com você, Girolete. A questão é o seguinte, no Brasil não só o jornal se desenvolve de forma, digamos assim, mais atrasada, demora mais, mas a própria universidade, a própria educação. O que a gente tem que pensar? Tem que pensar que nós tivemos uma história em que uma colonização muito dura, muito pesada, né? Uma forma de dominação muito incisiva impedia não só a presença de educação, de jornais, mas também de indústrias. Tudo que significasse desenvolvimento estava banido, né? Ou muito complicado, ou muito interditado no período colonial. Quando a gente vai já para o período do Império, né, essa coisa começa a afrouxar um pouquinho, mas mesmo assim, a gente sabe da existência de vários jornais, começa a ter alguns desenvolvimentos de escolas, né, mas mesmo assim é algo que está muito distante do que acontecia nos grandes centros, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, né. Então esse começo tardio da imprensa brasileira tem a ver com as proibições, tem a ver com o nosso passado colonial. Perfeito. E a implantação do rádio no século XX já se dá de forma diversa? É um pouco diferente pelo seguinte, se nos meios impressos o Brasil pegou o bonde andando, nos meios, vamos chamar assim, eletrônicos, né, o rádio, a televisão, aí há um compasso, uma sintonização muito grande. Eu diria que o Brasil estava, em relação ao rádio e à televisão, absolutamente sintonizado com o que acontecia fora do Brasil. Por exemplo, o rádio começa aqui no Brasil a partir das experiências de Edgar Roquete Pinto, né? A partir da exposição industrial no Rio de Janeiro, na comemoração do centenário da independência, em 1922, né? E o rádio começa na sua modalidade educativa. Mas rapidamente, enfim, o mercado percebeu a importância, o espaço que o rádio representava e capturou esse espaço para os interesses comerciais. Mas o rádio no Brasil, ele está sintonizado, o surgimento dele, com o que aconteceu na Europa e o que aconteceu nos Estados Unidos. Como explicar o sucesso da Rádio Nacional? Que era uma rádio estatal, não era isso? A rádio, aí nós estamos dando um salto, né? Na verdade, a Rádio Nacional, ela começa nos anos 30 de propriedade de um empresário estrangeiro, Farcourt, né? Esse cidadão, era uma história meio esquisita, nebulosa, ele estava devendo muito dinheiro em termos de impostos para o governo brasileiro, e aí a rádio, junto com outras empresas dele, elas são levadas, unidas ao patrimônio da União. Daí surgiram as empresas unidas ao patrimônio da União, dentre as quais uma rádio, que era a Rádio Nacional. Então ela começou
privada, comercial, e por esse processo ela passa para a gestão do governo, na época o governo Getúlio. Agora, qual que foi a novidade? A novidade é que o Getúlio percebeu a importância que aquele veículo de comunicação tinha e, ao contrário do que é dito e repetido, a Rádio Nacional teve independência para se estruturar. E ela teve também 2 outros momentos interessantes, a história dela, aliás, é muito interessante. Ela teve 2 grandes diretores que ficaram bastante tempo no cargo. Sim. Então teve uma continuidade administrativa. E que consolidou um projeto que envolvia o quê? Integrar o Brasil pelo rádio, uma programação de caráter nacional, nacionalista, com os nossos valores sendo colocados com muita evidência. A Rádio Nacional criou tudo que tem de novo em termos de programação. Inclusive, a TV Globo, quando se implantou, ela foi buscar na Rádio Nacional não só talentos, artistas, humoristas, Chico Anísio, por exemplo, né? Como uma série de... A Rádio Nacional inventou a radionovela, né? Que a TV Tupi e depois a TV Globo puxaram na forma aí já de dramaturgia para a televisão. Como se expandiram as rádios comerciais? Pois é, quando o Edgar Roquette Pinto cria, né, a primeira emissora de rádio, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ela era uma reunião de intelectuais voltados para a educação e a cultura. Então ele tinha programas fantásticos, desde ensino de línguas até música erudita, um pouco de música popular, mas ele não queria saber de anúncio, de comercial. Ele chegou a fazer alguma outra concessão para algo assim. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é desenvolvimento da TV no Brasil. No primeiro bloco nós fizemos uma visão panorâmica do surgimento do jornalismo impresso, depois do rádio e depois da televisão. O que mudou na comunicação do país com o surgimento da TV? Olha, no primeiro momento não muda muita coisa não. Porque é sempre um processo, né? Então, quando a televisão do Roquette Pinto ficou inviabilizada e o Chateaubriand conseguiu uma série de apoios da elite brasileira, do governo brasileiro, e teve estímulo do governo norte-americano para implantar aqui a TV Tupi, né, em São Paulo, foi primeiro em São Paulo, apesar de que ele queria primeiro no Rio, né? Ela não fez sucesso de uma vez. Para se ter uma ideia, na primeira exibição da televisão, em meados de setembro de 1950, menos de 200 aparelhos de televisão foram distribuídos para as pessoas assistirem, né? Porque nem isso o Chateaubriand tinha providenciado. Claro. Na última hora que ele lembrou que tinha que ter aparelho para as pessoas poderem assistir. Bom, e que era tudo importado, desde... Tudo importado. E ele conseguiu passar por cima de todas as leis, fez uma importação por debaixo do pano, com as vistas grossas, né, do governo Dutra, e conseguiu botar a televisão dele no ar. E aí, quer dizer, num primeiro momento não aconteceu nada. As pessoas ouviram falar que tinha uma coisa aí chamada televisão, mas não sabia direito o que era isso. E nos primeiros 5, 7 anos da televisão no Brasil, continuou mais ou menos assim. Tanto que, para começar, o aparelho de televisão era muito caro. Era o preço de um carro, né, que também era muito caro. Então, poucas pessoas tinham acesso. Tinha até aquela coisa do televizinho, né? Uma pessoa só, num bairro, numa rua, tinha uma televisão e as pessoas se organizavam para assistir em grupo, né? Tão restrito que era essa televisão. Depois, à medida que o Brasil começou a produzir aparelhos de TV e o preço foi ficando mais acessível, digamos, um maior número de pessoas teve acesso, né, a esse bem. E com o passar do tempo ele foi ficando mais barato, e aí também a televisão passou a atingir espaços maiores, que no primeiro momento a televisão atingia só cidades e alguns pontos da cidade. Não tinha micro-ondas, não tinha satélite, né? Depois, quando isso foi sendo implantado, não só no Brasil como no mundo, a gente acabou tendo, a partir do final dos anos 70, o Brasil todo interligado, né? E com isso muda também a própria maneira da televisão se estruturar. Ao invés de uma televisão local, como por exemplo a TV Itacolomi aqui em Minas, ou a TV Tupi em São Paulo, a TV Tupi no Rio, a gente começou a ter televisão em rede. Sede no Rio e São Paulo, transmitindo para o país todo. Por que, diferentemente da Rádio Nacional, que era uma emissora estatal,
foi aqui a TV comercial que fez maior sucesso e que conseguiu exatamente, digamos, essa hegemonia no campo da audiência. Você tem razão na sua premissa, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho na seguinte estrutura. Na verdade, todas as TVs no Brasil são estatais. Por quê? Como é que funciona a concessão de televisão no Brasil? A titularidade é do Estado e ele concede a exploração desse serviço para entes estatais ou para entes privados comerciais. Sim. Então, a TV estatal, ou a TV pública, ou a TV comercial, todas elas a titularidade é do Estado. Sim. A forma de exploração, né, é que é diferente. Então, isso vale para a televisão e para a rádio. No caso da Rádio Nacional, que era uma rádio, uma emissora de interesse público, ela era voltada não para o interesse do mercado, não para o interesse dos patrocinadores, mas para o interesse, digamos assim, da maioria da sociedade. Tanto que ela fez uma série de programas que, no primeiro momento, não davam lucro nenhum, mas que depois se mostraram muito interessantes, como as novelas, como os programas de auditório, e aí estouraram. Tinha uma série de anunciantes querendo participar, apoiar esse programa. Agora, a emissora comercial, ela sempre pensa no lucro. Sim. Ela não arrisca. Né? Ela é um empreendimento para ganhar dinheiro. Mas se eu interpretar bem a sua fala, a TV ajudou a criar exatamente o mercado nacional no Brasil, de uma forma mais integrada ou não? Olha, aí a gente tem que ver integrado para quem, né? Se for integrado no sentido de estar presente no país de norte, sul, de leste a oeste, ok. Conectado nesse sentido? Nesse sentido, sim. Agora, no sentido de uma opinião pública, que toda ela, né, esteja representada nestes veículos, aí não. Sim. Aí não. Ela é uma televisão basicamente urbana, basicamente eixo Rio e São Paulo. Né? Quase tudo que a gente vê na TV brasileira hoje é feito no eixo Rio e São Paulo. E o Brasil é muito maior. Claro. Inclusive, Minas Gerais está fora desse eixo. Né? E sem pensar no Nordeste, no Norte, no Sul do país. Não é? O Brasil é muito mais que o Rio e São Paulo. Perfeito. Qual a implicação disso, por exemplo, em termos da cultura nacional e regional? Pois é, aí que começa o problema. Quando a gente fala, né, que uma TV comercial, ela integrou o país enquanto mercado, isso significa que ela não integrou o país enquanto possibilidades culturais, que ela não admite as inúmeras, as pluralidades, na verdade, os Brasis que existem. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, a grade de programação da TV Globo, da TV Record, né? O Brasil como um todo está fora dali. Cadê o Amazonas? Cadê o Pará? Cadê o interior da região centro-oeste? Cadê o Nordeste? Tirando a caricatura, não é? Tirando a caricatura, não está presente. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o desenvolvimento na TV no Brasil. No primeiro bloco nós situamos o desenvolvimento do jornal escrito, rádio e TV. E o segundo bloco foi dedicado mais ao crescimento e à hegemonia da TV comercial no Brasil e à criação das redes nacionais. Deixamos já no ar o que será o tema desse terceiro bloco, que vamos dedicá-lo mais à TV pública. Quando se colocou a necessidade da implantação de uma TV pública no Brasil? Na verdade, essa necessidade sempre existiu, porque nas democracias clássicas no mundo, nas principais, as mais badaladas, né, Inglaterra, Estados Unidos, a TV começou como TV pública. Depois, a partir final dos anos 1970, quando Reagan e Margaret Thatcher se abraçam, né, e a gente tem aí o neoliberalismo eclodindo, é que a TV pública começa a ser questionada e contestada na Europa em função dos interesses dos capitais internacionais que queriam entrar no mercado lá. Então, começa essa desregulamentação da televisão na Europa e, ao contrário, aqui no Brasil, como a gente teve, na verdade, foi uma trajetória de TV comercial, a gente acorda para a necessidade de ter também outras modalidades de televisão. Porque uma das perversidades que a TV comercial fez no Brasil é que ela se transformou e se mostrou como a televisão.
sendo que, na verdade, ela é uma das modalidades de televisão. Mas aqui ela é percebida, a hegemonia é tamanha, que ela é percebida como a televisão. No Brasil, TV comercial é sinônimo de televisão. TV comercial é uma modalidade, dentre outras, de televisão. Então, no momento em que começa o processo de desregulamentação na Europa, desperta-se aqui a necessidade para que a gente tenha uma diversificação de modalidades de TV. E aí a gente começa, né, a recuperação de toda a luta que foi do Roquete Pinto. Quando surgem as primeiras TVs públicas no Brasil? Na verdade, a TV no Brasil, as primeiras experiências, o início da TV foi público, não foi comercial. Foi com Roquete Pinto, no final dos anos 40. Ele foi sobrepujado pelo Assis Chateaubriand, que teve o apoio do governo brasileiro, do governo norte-americano e da elite brasileira. E o Roquete Pinto, que era um intelectual, ele era um antropólogo, um sociólogo, um médico, um escritor, um educador, um gênio, né? Aliás, uma figura que merece ser estudada, merece uma biografia à altura, e ainda não teve, né? Uma dessas outras injustiças históricas. Então, o Roquete Pinto, como intelectual, a possibilidade dele de manobra era pequeno. E o Chateaubriand era o grande empresário da comunicação na época. Então, ele conseguiu levar à frente um projeto e o do Roquete foi inviabilizado. Depois, a partir dos anos 80, né, sobretudo a partir dos anos final do autoritarismo no Brasil, anos 85, 86, é que essa questão de uma televisão hegemônica comercial começou a ser questionada. Sim. Porque o Brasil são muitos, né? Nós temos vários Brasis e essa televisão mostra um único. Já foi pior. Ela mostrava o quê? O Brasil branco, o Brasil rico do eixo Rio-São Paulo. Melhorou. Já é um pouco mais abrangente, mas está longe da gente ter na televisão comercial brasileira hoje o Brasil como ele é, está longe. Mas começa o quê? São TVs estaduais ou TVs educativas? Olha só, o campo da chamada TV pública no Brasil é muito amplo. Ele tem, além da TV pública mais próxima, né, do sentido efetivo dela, a TV Brasil, pertence à Empresa Brasileira de Comunicação, criada em 2007, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes disso, a gente tem o desenvolvimento das TVs educativas, a partir aí dos anos 60, pelos militares, muito entusiasmados com as possibilidades dos recursos audiovisuais para combater o analfabetismo e também para combater as ideias do Paulo Freire. Né? Eles acreditavam nessa possibilidade. E eles tinham pavor, né, daquele processo não de alfabetização apenas, mas de conscientização, que era a pedagogia do Paulo Freire. Então, houve uma ênfase muito grande nas TVs educativas, mas uma ênfase que também não foi para frente, porque criou-se 98 canais, mas não se deu dinheiro, não se viabilizou orçamento para elas. Talvez o protótipo mais bem-sucedido seja a TV Cultura de São Paulo. Na verdade, a TV Cultura, de novo, ela não começou como uma TV pública nem educativa, que, aliás, ela não é pública, ela é uma tentativa de pública, né? Ela começou